Olá! Hoje é dia 22 de março e você está ouvindo o Ainda Sem Nome, episódio número 23, o seu podcast predileto sobre comunicação online. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E diretamente aqui de São Paulo, eu sou o Felipe Menhe. Tudo bem, Caio? Tudo bem, meu caro? Acho que a gente tirou aí uma folguinha de 15 dias e ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu, ninguém veio falar comigo que não se teve. Minto, teve uma pessoa, que foi o Bruno Milagres, que perguntou se a gente tinha gravado na semana passada. Ah, Ou seja, a gente não está tão julgado para escanteio assim. pois é, os amigos ainda se lembram, né, cara? Exatamente. Daqui desse lado ninguém perguntou, viu, cara? Então eu acho que é preciso trabalhar melhor as nossas ações de relações públicas. Inclusive sendo esse um dos assuntos que nós vamos tratar hoje daqui a um pouquinho, hein? Exatamente. Vai lá. Mas antes de tratar desses assuntos, vale agradecer as pessoas que comentaram há 15 dias no nosso episódio de número 22, né, bicho? Dois Patinhos na Lagoa. Eu tive vontade, eu confesso que eu cheguei a procurar o jingle do Afif Domingos, Dois Patinhos na Lagoa, vote Afif 22, mas eu não achei. Puxa vida, eu só achei a música do Juntos Chegaremos Lá e essa música eu não curtia tanto, eu curtia mais o Dois Patinhos na Lagoa, vote Afif 22. Cara, Mas agora... só um detalhe. Você lembra que o Juntos Chegaremos Lá, a gente tinha ainda, parece que tinha até uma pequena coreografia. Tem um negócio de linguagem de sinais, sei lá. Exatamente. Você dá um soquinho leve nas mãos, na lateral e depois em cima, e aí aponta adiante. Juntos chegaremos lá. Então... Interessante, hein? Interessantíssimo. Coisas que marcaram a minha adolescência, né? Aquela campanha de 1989 marcou a minha adolescência. Eu me lembro que os colegas de colégio chegaram a mandar cartas para receber bottoms do Enéas. E aí, por um tempo, os colegas andavam com bottoms do Enéas no colégio. Isso em 1989. Muito bacana, muito bacana. E tinha um Marronzinho também. Marronzinho vai falar, cadê o ouro da Paranapanema? É isso, né, cara? Tempos pré-TV a cabo, não tinha outra coisa a fazer a não ser assistir horário político, né, cara? Mas é um horário político de extremo valor histórico também. Extremo valor histórico, diretas, né, cara? O Brasil todo sendo enganado e nós lá assistindo o Marronzinho, né, cara? Então foi um período interessante da minha vivência. Mas, de qualquer forma, né, cara, deixemos de viajar aqui e vamos voltar aos nossos assuntos. Temos duas pautas hoje bem interessantes, né, cara? Mas nós agradecemos as pessoas que comentaram? Não, ainda não. Não agradecemos, então vamos agradecer aí. Vamos agradecer a Joyce Kelly, o Getúlio Soares, o Lucas Cancela, o Narcélio Filho e o Everaldo Vilela, que comentaram abrilhantando o post do nosso episódio em celebração ao número do Afif Domingos nas eleições de 1989. E até respondendo o seu próprio questionamento dentro do post, quando você falou que está achando que os títulos estão muito grandes, eu ia fazer uma piadinha falando que os títulos estão parecendo os títulos dos posts do Reinaldo Azevedo. Mas eu acho que isso ia ser Essa é uma referência que foge do meu repertório, cara. Eu confesso que não acompanho pessoas que usam... do Reinaldo Azevedo. Exato. Não. Feliz é você, viu, cara? Feliz a nação cujo... Mas, novamente viajando, né, cara? Pois é, né, cara? Mas o que você acha? Que a gente deve diminuir os títulos ou não deve diminuir os títulos? Cara, a gente pode ser mais, talvez, sucinto, mas a ideia é boa para o cara aqui, para ele ter um interesse, né? Para ele saber se o assunto do podcast interessa a ele ou não. Embora todos os assuntos são interessantes, né, cara? Tem que fazer nossas relações públicas aqui. Eu tendo a pensar da mesma forma, viu, cara? Todos os posts do nosso blog e todos os episódios do nosso podcast são extremamente relevantes e as pessoas não devem, de maneira alguma, sair das suas camas nas terças ou quarta-feiras, depois de ter sido publicado Ainda Sem Nome, ou nas sextas-feiras, às sextas-feiras, sem ter ouvido o nosso podcast. Exatamente. Acho que é de extrema importância. Aliás, para os que reclamam que a gente não discorda, a gente vai fazer um podcast agora sobre marcas automotivas e modelos de veículos.
Pois é verdade. Eu acho que dá pra gente aproveitar, hein, cabeça. Vamos fazer um behind the scenes aí. Quando a gente chegar. Eu vou guardar nossa conversa antes de começar a gravar o podcast, que começou a exatos 60. Começou a exatos 60, não, a exatos 46 minutos que a gente começou essa conversa, e grande parte da conversa antes de inicializar oficialmente a gravação do Ainda Sem Nome foi nós dois quebrando o pau sobre marcas de automóveis, né, cara? Você vai ter que pôr uns pi aí, né? Para poder. Para ficar amigável para todas as audiências, muitos muitos de palavras de baixo calão deverão ser utilizados. Exatamente. Bom, mas então, os dois assuntos de hoje, né? Pois é, eu acho que o título do episódio de hoje é Caio e Cabeça digressam, né, cara? Mas o primeiro assunto, na verdade, os dois assuntos foram sugeridos pelo Herbert Rafael, da 3 Bits, e são assuntos muito bacanas, que dão uma discussão muito legal. Espero não ter tomado grande parte do nosso tempo aqui, cabeça, nesses preâmbulos, mas são assuntos bem interessantes. O primeiro deles, como vocês podem ver aí no link que está nessa postagem, fala dessa coisa, ou de uma reflexão de uma dona de blog falando do que ela recebe para ser blogado no blog dela, né? E bem, é um blog de uma mãe. Então, para contextualizar, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, depois que os meus filhos nasceram, eu comecei a perceber isso, né? Você vai buscando informações sobre crianças, você vê que esses mommy blogs, né, os blogs das mães, representam um verdadeiro filão para quem quer fazer um blog e ganhar dinheiro com o blog, né? Esse blog específico aqui, né, Who's the Mummy, é de uma inglesa, e ela reporta nessa postagem o tipo de oferta que ela recebe para publicar uma postagem no blog dela. E como todos os blogs que em algum momento se encorajam para falar desse tipo de assunto, né, especialmente os blogs de donos de blog profissionais, né, ou os chamados blogueiros, eu tenho um pouco de preguiça desse nome, né, mas, ou desse título. Todas as vezes que essas pessoas se manifestam a respeito disso, é sempre nesse tom de mostrar como que as pessoas que estão cuidando de mídia nas empresas, elas estão fazendo isso errado, né? Elas estão fazendo uma abordagem errada. Isso levanta, cabeça, uma discussão que é bem interessante, que eu já tive e que eu ainda não tenho resposta para as perguntas que eu faço, né? E pode ser que eu seja encarado como um grande romântico, mas eu acho que mais adiante na nossa conversa aqui eu vou, sei lá, talvez ser taxado de um grande romântico. Mas, de qualquer forma, é um protesto falando da falta de noção ou da falta de vergonha na cara de quem propõe alguma coisa para um dono de blog nesse sentido. Para mim, isso é muito ruim, né? Esse tipo de proposta, e também quem aceita esse tipo de proposta. Mas o que você acha, cara? Eu não acho errado aceitar a proposta, não. Uhum. Desde que haja, até romanticamente, uma paz de espírito do cara em fazer isso, entendeu? Uhum. Teve uma vez que eu recebi uma proposta para escrever sobre um site. Uhum. A mulher, depois, no começo eu achei estranha a mensagem que chegou pelo formulário de contato do blog, mas daí eu fiz uma pesquisa no Google e vi que a pessoa copiava e colava essa mensagem em diversos blogs distintos. Uhum. Embora o meu ele seja o que eu chamo de um gatekeeping de bobagem, porque eu falo de absolutamente tudo que me vem na cabeça, assim, não é um blog de nicho, igual esse blog do Who's the Mummy. Uhum. Então até caberia a postagem. A questão eu não me senti bem em escrever isso, saca assim? Uhum. Pô, eu tenho
agora em dia 3 de maio, o Cabeça, o blog, vai fazer 10 anos. Então você pensa, putz, tem 10 anos que eu nunca fiz isso e não é a hora mais legal de começar. Uhum. Né? É. E se tiver alguém que me segue há 10, sei lá, um ano, vai entender o meu jeito de escrever e na hora o cara ia sacar, peraí, esse post não é a Não é o Cabeça não falando. é o Cabeça falando. Uhum. Agora, tem gente que acha isso normal. Uhum. Falar bem de produtos e receber por isso. Uhum. Entra numa conversa que a gente já falou antes, que o cara, você começa a olhar para aquele blogueiro com um certo viés, né? Sim. E que eu acho que isso é um perigo. Assim. É onde a linha começa a ficar um pouco mais perigosa. Porque, às vezes, e é muito difícil, mas existem, assim, caras que falam mal de uma marca e depois, 3 meses depois, a marca pisa na bola, o cara desce a lenha na marca. Uhum. Aí você fala, ok, esse é um cara que você dá uma credibilidade. Uhum. Agora, quando você sabe que o fulano recebe para escrever sobre uma determinada marca, Uhum. você já acha que ele vai ter um rabo preso em um outro momento. E aí, para a audiência do blog, eu não sei se isso é tão legal. Sim. Se essa for a sua visão de romantismo, cara, eu acho que a gente, mais uma vez, vai estar na mesma. Mas é o que eu acho. Por outro lado, só para finalizar o argumento, eu acho que falta cuidado para quem cuida das marcas em, às vezes, não identificar corretamente o público que o cara está escrevendo, entendeu? Uhum. Pode ser um desperdício de dinheiro, dependendo do seu orçamento, você pagar para um blogueiro que tem, sei lá, 40, 50 visitas dia, Uhum. né? Sim. Ainda mais um perfil no blog, por exemplo, o meu blog, 85% a média é 90 visitas por dia. Mas 85% dessas visitas vem do Google. Uhum. Então é a famosa audiência rotativa. Não é ninguém que vai pegar e levar muito em conta o que eu estou escrevendo, porque pode ser que ele chegue num post antigo, que acontece muito, Sim. e pode ser que ele entre, olhe e só colabore para minha taxa de rejeição no Analytics e para as alturas, entendeu? Uhum. Então, assim, para o cara que escreveu, ótimo. O cara ganhou uma grana para falar pouco, não deu trabalho nenhum. Agora, você está diluindo do lado do anunciante, ou do jabazeiro, né? Uhum. Você está diluindo o seu investimento e você talvez não vai ter o retorno que é tão importante. Sim. Essa é a minha opinião. Sim. Pois é, cara, é complicado, porque novamente nós concordamos. E novamente você achou um momento para poder falar a palavra gatekeeping. Né? Mas Eu adoro gatekeeping, cara. É complicado, cara. Eu corro risco aqui. Na verdade, isso para mim é um caso de uma coisa da qual eu até me orgulho. Mas me orgulho porque eu ter sido atacado por causa dessa minha posição. Eu vou contextualizar as pessoas que não sabem do assunto, né? Em 2007 eu também estou fazendo alguns aninhos de blog, né? O meu blog ele começou em julho de 2000 e então já vão aí alguns aninhos. O meu blog ele já foi mais visitado, hoje não é e enfim, eu não escrevo para receber as visitas, eu escrevo porque eu quero um espaço para me manifestar, coisa que a gente às vezes não encontra, né? E uma das postagens que eu recebo mais visitas é a postagem em que eu contesto a candidatura do atual prefeito de Belo Horizonte, que eu fiz questão de construir um texto longo e citando uma série de referências para falar, poxa, qual era a minha posição naquele momento, né? Mas o mesmo caso de você, é um post, poxa, de 2008, né, que foram as últimas eleições para prefeito. Eu penso exatamente como você, cara, e os meus argumentos são os seguintes.
eu, eu enxergo a ferramenta blog, e aí vale citar, eu já devo ter citado aqui várias vezes o Om Malik. O Om Malik, ele é dono de uma série de sites de notícias que usam ferramentas de blog. Ele é dono de um blog muito bacana, os links vão estar aí nas notas. E ele tem um texto específico que ele reflete sobre as argumentações de algumas pessoas falando que em função do Twitter, em função do Facebook, os blogs morreram. E que na verdade não é nada disso. O que você faz no Twitter e o que você faz no Facebook é blogar. Você só não está usando a ferramenta Blogger ou a ferramenta WordPress ou não está usando um blog seu. Mas aquilo ali é blogar. O ato de blogar é o ato de colocar conteúdo gerado por você mesmo numa ferramenta e disponibilizar isso para o mundo, né? Falando bem a grosso modo. Uhum. Eu gosto desse tipo de iniciativa, eu valorizo muito isso, tanto que isso é objeto de estudo meu, é coisa que eu faço com muito gosto, que é estudar, ter blogs e ler blogs, ler sobre blogs. É algo que eu gosto muito de fazer justamente pela possibilidade de dar poder às pessoas. Né, assim, se a gente falar de democratização da internet, a gente está falando democratização de voz. As pessoas podem ter voz. Né? É muito interessante você ver ou ler o relato de alguém que mora numa região falando sobre o que acontece naquela região e que não necessariamente bate com o que aparece no jornal ou que bate com o que aparece na TV sobre aquela região. Por exemplo, acontecimentos de uma cidade, de um bairro, do que quer que seja. Então isso eu acho que é o valor verdadeiro de um blog. Como a Sally aí desse Who's the Mummy aí, fala, nada contra quem usa blog para ganhar dinheiro. Eu acho que é uma fonte de renda, dá muito trabalho, né? É um esquema que vai te sugar todo o esforço que você puder ter, toda a sua energia, mas vai te recompensar. Né? Porque se você for relevante, você vai ter muito mais lucro com o anúncio do que um cara que não é relevante. Uhum. E te coloca em pé de igualdade com veículos considerados tradicionais. Isso eu acho muito legal. Né? Mas não é o meu caso e não acho que é muito apropriado para um blog pessoal. Usar o seu nome é bacana, mas no seu blog pessoal é o seu blog pessoal. Eu como você, eu não venderia post. Acho que vender post, aí é o esquema da polêmica da qual eu me orgulho, dessa posição que eu defendo, que é de, poxa vida, a única coisa que a gente efetivamente tem de valioso é a nossa reputação. É a nossa reputação, é quem você é quem o Cabeça é quem o Caio é. É aquele esquema de, poxa, ninguém pode te contestar por A, B ou C, porque a sua posição é essa. É a sua integridade, em última instância. Né? Sim, num blog você consegue manter essa integridade, você consegue trabalhar essa integridade de forma bem interessante, né? De forma completa, eu diria. Então você começar a vender postagem é péssimo. Ter anúncio no seu blog não é a coisa mais legal e elegante do mundo. Não é. Né? Pô, Caio, mas tem lá uns botões no seu blog. Sim, de projetos meus e de coisas que eu uso que eu acho que vale a pena utilizar. Ô, Caio, mas você não acha legal, por exemplo, nenhum Google AdSense para o cara testar? Eu, por exemplo, coloquei no meu uma época para saber quando eu seria milionário. Não rolou. Tem um ditado, cara, que é o segredo do sucesso é saber segurar a onda. Segurar a onda. O Anônimo já diz isso há muito tempo. Já exatamente. E o que acontece é que muita gente não sabe segurar a onda. Então sai botando o código do anúncio do Google em tudo quanto é lugar. Põe dentro do texto do post. Rebenta com a leitura da pessoa que vai lá para ver o que você está escrevendo. Né? E constrói a coisa de um jeito muito mesquinho
acho que mesquinho não é a palavra, eu acho que é malvado que é a palavra, de confundir o texto do texto da postagem com o texto do anúncio. Isso eu acho de uma malvadeza sem tamanho. Isso é mau caratismo. Pois se você falar, poxa, o meu blog está recebendo muitas visitas, eu tenho uma coisa muito bacana, e sei lá, se ele se pagar, tá legal. Então vai nessa, é o que eu estou te falando, não tenho nada contra. Eu não faço. Eu prefiro não fazer. Por quê? Porque eu prefiro não fazer. Quer dizer que eu sou totalmente contra? Não, pode ser que um dia eu queira criar um blog para ganhar dinheiro. E se eu fizer isso um dia, esse blog vai ser um blog para ganhar dinheiro. Aí eu vou fazer direito. Aí eu vou fazer direitinho e vou ganhar dinheiro com o blog. Mas não acho que é a coisa para ser feita no caioCesar.cc. E aí acontece que em 2007 teve um encontro de blogs ou de donos de blogs aqui em Belo Horizonte. E uma das pessoas que estava falando nesse encontro estava defendendo veementemente a venda de posts, falando que aquilo ali era uma excelente fonte de renda, que era super bacana, e que estava se discutindo na época um esquema de você colocar uma espécie de declaração, que esse é um post anúncio e tal. E eu me lembro que éramos 4 professores na plateia. Era eu, o Herbert, da 3 Bits, que é professor também, dá aula na UNA e tal, o Carlos Frederico, que é professor em Viçosa, e o Jorge Rocha, que eu conheci naquela ocasião, e que naquela ocasião era professor da FUMEC. Então estávamos os 4 na plateia, e num determinado momento eu levantei a mão e perguntei, mas, poxa, quando você faz isso, você está fazendo a mesma coisa que um grande jornal, ou a chamada grande mídia, está fazendo, que é de publicar conteúdo baseado numa agenda, num conjunto de interesses, né, para atender um conjunto de interesses. Né? Uhum. E quando você faz isso, você já sai perdendo, porque um blog, comparado com uma estrutura, um blog de 3, 4 pessoas tomando conta, por mais que sejam 3, 4 pessoas num escritório tomando conta, ele tem uma estrutura comercial menor e menos articulada do que um jornal. Um jornal tem uma estrutura gigantesca justamente para fazer isso, para vender o que o jornalista escreve e para, inclusive, direcionar o que um jornalista escreve. Né? Ou seja, você está competindo com um negócio que é muito estruturado, muito bem estruturado, de forma mambembe. Guarde essa palavra, mambembe. E isso não é legal. E quando um cara que está construindo a reputação online dele, construindo o nome dele, as pessoas vão te conhecer pelo que você escreve, né, pelas suas palavras. Quando você está construindo essa sua reputação com um blog e você começa a fazer isso, associar o seu nome a uma marca que você não verdadeiramente endossa, você está recebendo dinheiro para endossar, aí você deixou de ser um dono de blog e virou um jornalista de jornal. E dos piores jornais. E você está jogando a sua reputação na latrina. Guarde essa outra palavra. Uhum. Mais do que imediatamente, isso causou um burburinho, não fui respondido. Essa é a pergunta que eu fiz e não fui respondido. Eu falei, o que vocês acham disso? De vocês terem menos estrutura, vocês estarem... o blog, ele foi... a ferramenta, ela tem um papel, não que ela deva ser usada sempre assim, mas a criação, por isso que é a visão romântica, né? Ela foi criada com esse intuito de, poxa, vamos dar poder às pessoas, né? Eu me lembro que o slogan da ferramenta Blogger, que já foi a ferramenta mais utilizada, era Push Button Publishing for the Masses, que é dar o poder de publicar apertando um botão para a massa, ou seja, dar o poder para as pessoas. Quando você começa a se comportar como um jornal, você está, poxa... Não dando poder para as pessoas. Não dando poder para as pessoas, né, cara? E aí, por isso que às vezes podem me chamar de romântico nessa colocação. Mas não fui respondido, não me falaram, né, e eu acabei sendo agraciado com uma Google Bomb. Né? Da mesma forma que a Preta Gil, quando você procurava lá por atriz gorda,
aparecia o Preta Gil em primeiro lugar, ou Miserable Failure, aparecia o site da Casa Branca, ou Vergonha Nacional, aparecia o primeiro resultado do Google, era o site do Senado, apareceu o caiocesar.cc quando as pessoas buscavam, e ainda, se você buscar Latrina Mambembe no Google, essa Google Bomb está lá ainda, né? Sem eu nunca ter falado essas palavras, no meu blog, tá lá. E aí você vê exatamente logo abaixo, o segundo resultado é o cara que junto com outras pessoas que consolidou lá a Google Bomb, né? Poxa, eu acho isso super legal. Quando eu vou falar o que é uma Google Bomb para alunos, quando esse assunto surge, né, eu dou esse exemplo e morro de rir, né, e falo para a galera, olha lá, fizeram uma Google Bomb para o seu professor, olha que interessante. Cara, o melhor de tudo, eu vou te falar, é o segundo, terceiro, quarto. O quinto resultado é muito interessante. Saldo final do Blog Camp 2007 aqui? Isso. Ainda rolou um papo sobre uma latrina Mambembe, e isso vindo justamente de alguém que se orgulha de feder na internet. Ah, por causa do CC. Olha, é verdade, hein, bicho. Porque afinal de contas, né, sempre que você visualizar as duas vezes a letra C, isso necessariamente é o fedor do suor, né, o mau cheiro do suor. Ou pode ser conta corrente também, né? Pode ser conta corrente, cara. Ou pode ser Caio César, né? Foi essa brincadeira que eu quis fazer quando eu coloquei o caiocesar.cc. Mas, de qualquer forma, eu acho que um blog não deveria ser um blog pessoal, não deveria ser um veículo de anúncio. Eu acho que é mais honesto e mais espontâneo você usar o seu blog para exatamente colocar as suas opiniões. Se você quer usar a ferramenta de blog para criar uma revista, para criar um site de notícias, eu acho que é excelente, é parte do sentido da ferramenta e poxa vida, é uma coisa das mais legais que tem, né, cara? Então vai ter sempre o meu apoio, mas não é uma coisa que eu acho que dá para ser colocada num blog pessoal, né? E é isso, cara. Eu acho que quem está fazendo mídia e está usando a internet tem utilizado disso. A gente vê isso o tempo todo, cara. A gente vê isso muito, que é o dono de um blog muito famoso recebe um brinde de uma marca qualquer e aí ele é incentivado, encorajado a falar sobre o produto, a tirar fotos sobre o produto, tirar foto do produto, né? Porque ele está usando a reputação, essa pessoa de mídia, né, essa empresa está utilizando da reputação desse dono de blog para que ele endosse o seu produto. E isso é muito barato para a empresa e esse cara vai, ou essa mulher, esse dono de blog, vai acabar influenciando muita gente a consumir aquele produto. Eu acho que isso daí, cara, não é muito bacana, sabe? Você está vendendo por muito barato a sua reputação. É o esquema assim, né, de aqueles caras que são presos por corrupção, por roubar, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais. Poxa, se você vai se corromper, cara, que seja por 2 bilhões, por 10 bilhões, por, sei lá, 1 trilhão de reais. Não vai ser pego, não vai aparecer o seu nome, o William Bonner te perfilando no Jornal Nacional, te chamando de corrupto, por 100 mil reais, bicho. Não, né, cara? Sei lá. Não estou fazendo o paralelo de que o cara que vende post é um corrupto e deve ser perfilado pelo William Bonner. Mas você está dilapidando a sua reputação, que é aquilo que você consegue construir quando você faz um blog relevante, é a sua relevância. Ela está sendo dilapidada quando você começa a vender post de blog. Embora muita gente vai argumentar e mostrar números de que as coisas não são bem assim, você pode continuar tendo muito acesso no seu site, claro, mas a sua reputação cai um pouco. O seu significado ali, a sua presença naquela rede tem um pouquinho da importância dela diminuída quando as pessoas que têm um pouco mais de tutano refletem sobre essa sua atitude de vender a sua opinião. E quando eu comparo que esse é o tipo de atitude de jornal, é que os jornais, aí cabeça, a gente pode até vir a discordar, vamos ver se nós vamos discordar. Mas é que a mídia estabelecida, a mídia tradicional, ela ganha muito
quando ela desinforma. Eu coloquei outro dia no YouTube, mais uma referência para eu ter que colocar nas notas desse post, um vídeo que mostra a Sandra Annenberg, como é que chama? O comparsa dela lá? O Evaristo Costa. Evaristo, eu estava com o nome do nosso comentador, o Everaldo, na cabeça. O Evaristo Costa, Coitado a Sandra. Everaldo. Pois o Evaristo Costa, a Sandra Annenberg e a mocinha do Tempo, do jornal Hoje, comentando sobre o tempo. E aí, no meio do comentário sobre o tempo, a mocinha do Tempo fala de um feriado no Ceará, porque é o começo do outono, e mostra, sem nenhuma conexão com nada, um vídeo da Chevron que mostra um vazamento no poço que ela tem de águas no fundo do mar, aqui na Bacia de Campos. E não fala mais nada. Não fala assim o que está acontecendo com esse vazamento, de onde que é, do porquê. Nem a história do vazamento não foi nem contextualizada. E aí eles chamam para o intervalo, falando que depois do intervalo você vai ver, sei lá, uma dica de salada para o, sabe? Para o outono. Uma coisa nesse sentido, assim. Então, a mídia estabelecida, a grande mídia, ela ganha quando ela te desinforma. Ela ganha muito porque ela capitaliza em cima do desconhecimento das pessoas. Foi assim que o nosso amigo Fernando Collor foi eleito nas fatídicas eleições de 1989, quando os meus colegas de sala desfilavam com bottoms do Enéas, né? Poxa vida, joga-se com a ignorância das pessoas, e quanto mais ignorantes elas forem, melhor, porque aí a gente vai conseguir dominá-los. Obviamente que num cenário mais amplo, é por isso que você não tem investimento na educação. Os prefeitos, os governadores e os presidentes, eles preferem muito mais construir estádios e construir, sei lá, duplicar avenidas do que construir escolas, porque construindo estádios e avenidas você tem o cenário perfeito para as pessoas continuarem burras. Enquanto que se você constrói mais escolas ou paga melhor os professores, você vai ter uma educação melhor e em 20, 30 anos você não vai estar mais no poder, e não é isso que eles querem. E eles usam da mídia estabelecida para perpetuar essa ignorância. Quando você começa a vender o seu post de blog, você está atuando como jornalista, que vende a sua opinião pelo seu salário. Você está atuando. Tá, mas você está atuando como um mau jornalista. Como o jornalista que vende a sua opinião ali no diário, por exemplo, demonizando aquele... como é que se chamava o cara? Orlando, que era o ministro dos esportes? Orlando Silva, que foi derrubado sem nenhuma prova, né, cara? Foi derrubado pela mídia sem nenhuma prova. E tantos outros. Eu não estou aqui defendendo o cara, não. Eu não ponho mão no fogo por ninguém que está no poder, direto ou indiretamente. Mas é muito fácil para um jornal detonar alguém. Haja visto o que aconteceu nas eleições de 1989. Se você está achando que o que eu falo é teoria da conspiração, volte a 1989 e acompanhe o desenrolar do segundo turno daquelas eleições. Né? De como que, de um momento para o outro, alguém tem que ganhar um debate e se proclama no jornal de maior audiência do país que fulano ganhou o debate. Né? Nada contra isso. Nada contra isso. Porque eu não acredito em jornalismo imparcial. Talvez, cabeça, alguém conseguiu te implantar essa ideia quando você estudou jornalismo. Mas eu fiz metade do curso de jornalismo e não conseguiram me implantar essa ideia de que existe jornalismo imparcial. Há uma parcialidade. Na própria escolha das palavras já há uma parcialidade. Na escolha dos assuntos, acabou, já há uma parcialidade. Já há um viés aí. Ainda mais na abordagem, no jeito que você fala as palavras. Tem um estudo que... Poxa vida, em que livro que foi que eu li isso, cara? Eu acho que é no Outliers. Não, no Ponto da Virada tem um estudo... No Tipping Point, que fala do jeito que o cara falava o nome do candidato. Isso. Então eu achava que era no Outliers. No Tipping Point, então. No Ponto da Virada, que até o jeito que o cara falava o nome do candidato influenciava, óbvio, e influencia o nome a reação de quem está te ouvindo. Né? Você pode falar, poxa, eu adoro comer jiló. Agora, se você falar, não, eu adoro comer jiló, aí você já tem a percepção completamente diferente. Né? Mas, enfim, isso daqui não é uma aula de sei lá, nem eu quero que seja, né? Uma aula de
de qualquer que seja o assunto, que não um podcast descompromissado. Mas se você quer uma prova, olhe as eleições de 1989. Né? Eu não acho ruim a Globo se declarar uma emissora de direita. O problema é que ela não se declara. Eu não acho ruim a Veja se declarar uma publicação de direita. Não acho nada ruim. O que eu acho ruim é ela não se declarar. Eu não acho ruim a Carta Capital se declarar uma publicação de esquerda. Né? E que bom que ela se declara. Porque quem lê aquela publicação vai saber, você tem uma orientação de esquerda. Né? Ou, sei lá, qualquer outra publicação que tenha uma inclinação política que se declara. Né? O que é problemático, cara, é a publicação como a Veja, que é totalmente de direita e extremamente reacionária, achar que o que ela fala é o reflexo do que a sociedade pensa. E o pior, a sociedade achar que a sociedade é refletida por aquela revista. E não deve ser e não é. Deve ter, né, bicho? Pelo menos umas 100 pessoas nesse país que pensam. Né, e que ao ler a Veja, ou que se recusam a ler a Veja, ou que ao lerem a Veja, tem quase uma síncope. Né? Mas enfim, cara, quando você faz isso com o seu blog, você está atuando como essas revistas, ou como esses jornais, ou como essas emissoras que, sei lá, cara, você até desvia a linha editorial do seu blog. Né, assim, para fazer outro paralelo com programas de televisão jornalísticos, e novamente com o jornal da Rede Globo, eu me esforço para poder assistir jornais, especialmente agora que eu não tenho mais trabalhado à noite. Então eu assisto também os jornais da hora do almoço. Então o Jornal Hoje eu assisti, tanto que eu flagrei esse negócio do Evaristo com a Sandra e a Moça do Tempo. E eu assisto também o Jornal Local. E o Jornal Local, cara, me dá ânsia de vômito. Porque eu me lembro de um dia que eu fiquei, acho que 1 hora no trânsito, preso, num engarrafamento causado por manifestações assim. Tinha manifestação dos professores da rede municipal, tinha manifestação de vigilantes, né, dos vigilantes, esses caras vigilantes de banco, e eles travaram o centro da cidade de tal forma que eu fiquei mais de 1 hora para andar, sei lá, poucos quarteirões no centro da cidade. E eu chego em casa e vou olhar o jornal, e qual não é a minha surpresa que aquela moça do jornal MGTV lá, Scalabrini, né, fazendo piadinha e assim entrevistando um psicólogo sobre a importância da paquera. Fala assim, puxa vida, bicho, a cidade pegando fogo, um monte de coisa acontecendo, greve de professores, greve do vigilante, o trânsito, no dia anterior, sei lá, deve ter tido uma chuva, aconteceu um monte de coisa. E o jornal sendo utilizado para falar sei lá, de como que você deve paquerar, o flerte. Poxa vida, né? Assim, só vai ser muito... Você está passando recibo de otário se você não acha que não existe uma agenda por trás dessa escolha dessas pautas, né? E eu me sentiria chateado de trabalhar num jornal assim. Né, de, poxa, ter estudado para poder, sei lá, informar as pessoas, e aí eu acabo, meu horizonte profissional é o de falar com um psicólogo da paquera. Cara, num jornal, se fosse um programa de comportamento, sei lá, vai falar isso no GNT, cara. O jornal local tem que falar notícias da cidade. E notícias da cidade não é só os assassinatos que tem e que são passados nesses programas, né, popularescos. Não é isso. Fazer jornalismo também não é isso. Botar medo nas pessoas. Que se você sair de casa você vai ser assassinado. Não é isso. Fazer jornalismo, pelo menos na minha parca experiência aí de jornalista não formado, né, de metade só do curso cursado, é de informar, cara, é falar o que aconteceu e tentar fazer isso sem viés, que é muito difícil. Né? Então, se você tem a oportunidade de fazer isso num blog, por que você vai jogar essa oportunidade fora vendendo anúncio? E vende barato, porque uma postagem dessa o cara paga, sei lá, se pagar R$50 é muito para você escrever um post no blog. Então você está vendendo a sua opinião por R$50? Sério? Nem enche o tanque do seu carro, amigo. Você vai vender uma postagem do blog por R$50? Eu acho o fim da picada, viu, cabeça? Na verdade, a oferta que fizeram para mim foi de €60, ou seja, R$180. Para um post? Para um post.
Você acha que vale? Não, não vale. Então, beleza. É só. Só Mas atualizando mesmo assim, fazendo a atualização financeira. Isso. Mas mesmo assim, cara, até um blog tem viés. O meu blog tem viés. Mas o que claro eu que penso. ele tem viés, ele é seu, né? É o Sim. esquema que, certa vez aí, quem foi? Foi o Renato Amarante que comentou no Ainda Sem Nome, falando que a gente tinha muita opinião. Mas é claro, né, amigo? Esse aqui é é o Caio falando e é o Cabeça falando, né? É lógico. Mas desculpa. Não, pode falar, pode falar. O negócio, Caio, e a gente já falou disso, até dos posicionamentos dos meios de comunicação, das revistas, etc. e tal. O problema não é quando você fala de que o jornal local tem que falar sobre notícias locais. Concordo, claro, concordo. Agora, cada jornal tem a sua agenda, né? Sim, claro. Mais um motivo até para os jornais locais falarem notícias locais. Agora, a gente percebe que, por exemplo, o jornal da manhã, ele é mais leve do que o jornal da noite. Sim. Então, talvez, se você viu a conversa com o psicólogo no MGTV, você deve ter visto na primeira edição. Sim, a segunda edição é um jornal de, sei lá, 10 minutos entre uma novela e outra, e aí. Mas sei lá, que né? tem um teor de notícia muito maior do que o primeiro, que é mais. Fala do tempo, né, cara? Dá mais tempo leve. de você fazer a previsão do tempo e falar que o Odomaelson se contundiu no treino do Galo hoje. E aí acabou o jornal e vem a novela. Complicado, né, cara? O cara ainda tem um pouco de notícia e tal, mas fez sol hoje, pronto. Você morar em São Paulo, isso é notícia. Se fizer só é notícia. Tá bom. Mas voltando à pauta de você vender ou não conteúdo no seu blog, a questão é se você acha que esse vai ser o seu meio de vida, né? Uhum. Vender a sua informação, cara, sei lá, velho, pelo menos tem alguma. Se a gente não conseguiu tirar essa ideia de você, pelo menos tem um padrão, saca? Sim. Porque se vender por qualquer coisa também, aí é foda. Se vender é foda, né? De qualquer maneira. Se vender é fogo, mas todo mundo está se vendendo o tempo todo. No trabalho, você está trocando e se vendendo em todos os aspectos, né? No aspecto de vender o seu tempo, vender sua força de trabalho e se vendendo também. Às vezes você trabalha com uma coisa que você não concorda, né? E eu não tenho dúvida de que tem gente que trabalha na Rede Globo e que, sei lá, vai pro banheiro vomitar na hora que começa aquele jornal, né? Fala, poxa vida, é com isso que eu trabalho? Né, e que deve viver em depressão, deve viver à base de Prozac. Né? Eu acho que se o meu sustento dependesse de aturar aquele casal lá, né, que não é um casal, né, aquela dupla de apresentadores do MGTV, do Hora do Almoço, eu, sei lá, bicho, eu teria várias cicatrizes nos meus pulsos e não sei, talvez eu não estivesse aqui eu já estivesse lá debaixo do viaduto da Lagoinha me drogando. Não, tudo bem, cara. Agora, tem gente que acha que é o melhor emprego do mundo. Pois é, eu tenho dó dessas pessoas. Não, bicho, mas tem. Eu estudei com gente que o sonho era fazer televisão. Não, fazer televisão é um negócio super legal, cara. Agora, fazer aquilo televisão, ali... o cara vai trabalhar na Philips, vai lá na Zona Franca de Manaus, sei lá, no Polo Industrial de Manaus, trabalha na fábrica da Samsung, né, sei lá, mas Tem gente que o sonho era fazer rádio. Sim. E tá felizão, assim. Óbvio que você não concorda. O meu sonho era ser assessor de imprensa de time de futebol. Você ia juntar fome com a vontade de comer, né, cara? Ia, mas agora, se você fosse assessor do Atlético, você não ia gostar muito. Não, mas a minha experiência no Cruzeiro já foi fundamental para eu não querer fazer isso, entendeu? Porque as práticas... Não são as mais bonitas. Não são as mais bonitas. Uhum. Para ser bem eufêmico, já que eu já... né? Exatamente. Uhum. E aí, é óbvio que é uma via de duas mãos. Uhum. Se a prática da assessoria não é bonita com o meio de comunicação, é porque também o meio de comunicação
deu brecha para isso, né? Sim. Não existe corrupto sem corruptor. Lógico. Né? É lógico. E então, assim, se você fazendo analogia, se o anunciante for o cara que te paga e você é o meio de comunicação, você está abrindo brecha. Não estou falando que o anunciante é corrupto, não, gente. Não vem falar isso. O que eu estou falando é o seguinte, que você não vai poder depois falar mal do cara que está pagando para você falar bem dele, entendeu? E aí, bicho, cruzou essa linha, já era. Sim. Já era. Pois é, cara, eu acho que a minha opinião ela já está bem ali, bem descrita e apresentada, né? Eu fecho com essa dona de blog. Eu acho que o blog, um blog pode ser mídia, sim, mas um blog é mídia. Um blog é mídia, mas eu falo assim de veículo de anúncios publicitários, para ser mais então preciso, né? Quando a gente fala, quando o Ebert na mensagem dele fala mídia, e eu falei mídia agora, naquele sentido de ele entra no plano de mídia de uma agência de publicidade. A mídia da agência vai ligar para você. Vai ligar para você ou vai te mandar um e-mail te oferecendo uma quantidade de euros aí. Não tenho nada contra, mas não tenho nada contra as pessoas utilizarem blogs para ganhar dinheiro, mas foge da ideia de libertação dessas amarras quando foram criados os blogs. E aí, óbvio, né, gente, quando foram criados os blogs eram blogs pessoais, não eram blogs de empresa, não eram blogs revista. Se você criar um blog revista, eu vou te dar todo o apoio, cara. E se for uma revista legal, se for com textos legais, eu vou acessar, vou ler, vou comentar e vai ser super bacana. E quero que você ganhe muito dinheiro com isso, porque eu acho que é aí que vai estar o dinheiro. Porque se você está esperando trabalhar como jornalista num jornal dessa chamada mídia tradicional, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque eles estão para quebrar, né? Então eu acho que esse é o caminho. Mas fazer isso com o seu nome, ficar associando isso ao seu nome, não é a coisa mais legal. Especialmente no seu site pessoal. Eu falo isso particularmente relacionando a sua publicação no seu site pessoal. Eu prezo muito pela minha independência. Eu quero poder falar mal de quem eu tiver vontade, de quem eu achar que merece que eu faça um review negativo. Agora, você jamais vai ver nos cadernos sei lá, de culinária e gastronomia e de diversão de um jornal alguém falando, olha, esse restaurante não é bacana, eles me serviram comida, sei lá, estragada. Você não vai ler isso. Você vai ler isso daí naquele Foursquare, você vai ler isso, sei lá, no Hotpot do Google, você vai ler isso no blog de alguém que foi ao restaurante e comeu comida ruim. Porque o jornalista está trocando aquela matéria dele por um prato de comida, porque ele não pagou para comer aquilo. Então o cara que paga para comer, ele vai falar se a comida está boa ou não vai. Agora o cara que não paga, a cavalo dado não se olha os dentes. Né? Então, você vai olhar, vai escutar ou vai ler o Boris Feldman falando mal de algum carro da Volkswagen, da Ford, ou da Fiat ou da GM? Não vai, porque quem que banca a viagem, a ida dele para, sei lá, para Genebra todo ano, para o salão de Genebra, para o salão de Paris? Ele não vai falar, ele vai falar mal do carro chinês. E aí, cabeça, a gente recupera um pouco a nossa discussão de anteriormente, né? De anteriormente é feio pra caramba, né? Mas de momentos atrás, da reputação dos carros chineses. Quem estraga essa reputação não são os carros chineses, são os jornalistas que são pagos pelas montadoras já estabelecidas para falar mal dos carros chineses. Não. Discordamos veementemente nisso, cara. Quem ferra com a reputação dos carros chineses
São os chineses. Não, se você observar, cara, vai ter o site do cara que fala mal da Jack Motors, vai ter o site do cara que fala mal da Chery, que comprou um carro, o carro tem problema e tal, mas isso tem com todos os carros. Pô, teve um cara que botou fogo numa Mercedes em frente a Minas Máquinas aqui na Rajagabalha, não teve um cara que adesivou a Blazer dele toda, falando não compre Blazer, Blazer é um fumo. Então, problemas acontecem com todos os carros. Carro é um produto industrializado, vai ter alguns que vêm com defeito, isso é normal, né? Agora, falar que o carro tem qualidade superior ou inferior porque ele é chinês, só pelo fato dele ser chinês, não se justifica, porque se você olhar no entorno aí, a quantidade de produto chinês que você está usando é gigantesca, mas só porque tem uma assinatura, sei lá, da IBM, da Dell ou da Apple, não faz isso ter uma qualidade maior do que o produto feito por uma indústria 100% chinesa, né, que não tem um nome oriundo da América do Norte. Você pensa que o chinês ele vai fazer a peça melhor só porque vai para a Apple? Não, de maneira alguma. Né? A gente estava desmontando, eu falei isso, né? A gente estava desmontando um computador outro dia e o meu sobrinho ele olhou as placas todas do computador. É um computador desse desktop que estava... Né, desses que a gente monta comprando peça daqui e dali. E ele estava olhando um monte de peças com assinatura da Foxconn. Né? E aí, cara? Né? Então a gente tem que parar com isso, cara. A gente tem que parar com isso. Né? Mas essa é discussão para outro assunto. Exatamente. Essa é uma discussão para o nosso blog sobre automóveis, em que a gente vai discordar veementemente de tudo. Ou então você pode me colocar num blog ou num podcast sobre esportes, que aí eu vou ser aquele cara mais mal-humorado do universo, né, cara? Aquele cara que... De qualquer forma, vamos mudar de assunto. But I digress, né? Vamos ao nosso ao próximo assunto aqui, que também foi uma recomendação do Herbert da 3 Bits, que é o Pinterest. E aí, cabeça, você já foi convidado para o Pinterest? Cara, a gente falou do Pinterest em um outro episódio, não falamos? Eu acho que a gente colocou na pauta e se falou rapidinho, né, cara? Cara, eu fui convidado, eu não sei usar o Pinterest, cara. Não sei como é que funciona. É porque você é homem, cara. Porque o Pinterest é um negócio pra mulher. Entendeu? E eu acho que e aí agora tudo se perdeu e a gente foi pro quiabo fazendo essa piadinha. Mas é que o Pinterest ele tá tendo uma proeminência muito grande no público feminino. Está sendo muito utilizado por mulheres. É uma ferramenta visual de recomendação, tem um formato de rede, você segue pessoas e você vê as recomendações de coisas interessantes que essas pessoas recomendam. Né? E, obviamente, empresas estão começando a utilizar e começa-se a refletir sobre a ferramenta. E uma das reflexões é essa que o Herbert mandou aí, o link, é a de como que a importância do Pinterest e como que o Pinterest ganha dinheiro. Então isso já foi muito discutido. Se você der uma chafurdada aí pelas interwebs, vocês vão ver, nossos caros ouvintes, que no momento eles, por exemplo, se você no seu blog, o que é uma coisa muito comum, né? Por exemplo, a pessoa está usando o blog dela para ganhar dinheiro, que a gente acabou de falar, nada contra. Então você usa o seu blog para ganhar dinheiro e você fala de um livro que você leu. E aí, quando você fala de um livro que você leu, você coloca um link para a Amazon, levando os leitores do seu blog à página na Amazon desse produto que você acabou de falar. E para te dar uma graninha, a Amazon tem um programa de afiliados. Você coloca um código seu e aí se alguém fizer alguma compra vindo daquele link, né, que você utilizou com aquele seu código, você vai ganhar uns centavinhos daquela compra. Então é uma coisa lícita, justa, né? Você fez um link, pode ganhar um dinheirinho ali, tá ok, né? Você pode estar até falando mal do livro, falando, esse livro não é bom e tal, não gostei, fazendo um review do livro, enfim. E você ganha um dinheirinho. Se alguém colocar essa publicação sua no Pinterest,
o que acontecia, ou o que estava acontecendo no começo? O Pinterest tirava o seu código e colocava o dele. Então, se a pessoa chegava até o livro pelo seu post, mas via Pinterest, era o Pinterest que ganhava o dinheiro, e não você. Que beleza, hein? Aí um monte de gente passou a não gostar muito desse tipo de coisa, né? E aí eles mudaram essa atitude, eles não fazem mais isso, né? Mas ainda assim é uma ferramenta, como eu disse, muito utilizada pelo público feminino. É uma ferramenta que as pessoas têm que ficar de olho nela, mas eu não sei se ela é tudo aquilo que se fala dela. Eu tenho a convicção de que é hype. Né? Mas, como eu já disse anteriormente, eu já falei que o Twitter era hype também. Então, há de se considerar com muito cuidado as colocações do Caio. Caio, mas não só falando do Pinterest, mas igual a pauta sugerida pelo Herbert, que fala que a revolução será baseada em imagens. Uhum. Cara, independente do Pinterest, véio, isso é uma das maiores verdades. Eu acho, entendeu? Assim, baseado, na verdade, em conteúdo rico, né? Sim. Em mídia rica. Uhum. Então, assim, até pela facilidade que a gente vê hoje de se produzir vídeo, cara, e produzir, sei lá, você vê que os blogs muito legais, que não é o caso nem do meu nem do seu, né, eles têm um esmero, uma preocupação em fazer infográfico, em fazer algumas coisas muito mais legais que propriamente só texto, entendeu? E conteúdo em vídeo, etc e tal. Sim, e para as pessoas que são literais aí, quando a gente falou que os nossos blogs não são bacanas, a gente estava sendo sarcástico. Exatamente. Tá? Então, Sheldon Cooper, se você estiver escutando este podcast, esse episódio, saiba que isso foi sarcasmo. Agora, se vai ser no Pinterest, se não vai ser no Pinterest, não sei. Se o Pinterest vai abrir e alguém vai fazer um Pinterest muito mais legal, entendeu? Mas eu acho que o caminho vai ser esse aí mesmo. Assim. Esse esquema de ser um conteúdo rico, mais rico do que apenas texto, é algo que inclusive proporciona um acesso universal. Porque se você olhar lá no Pinterest, você vai ver um monte de fotos bacanas, fotos muito bem tiradas, textos que é bom mesmo, pelo menos para mim, você não vai ver muito, mas você vai ver muita foto legal, muito produto legal. Então, aquelas coisas de produtos curiosos, produtos feitos com um aspecto de um trabalho de design mais bem feito, né? Uma coisa mais bacaninha, você tem aos montes, e isso fala para qualquer audiência, seja em português brasileiro, seja em inglês, ou seja para o cara que está na Península Escandinava. Então, eu acho que por causa disso também, esse tipo de formato, ou esse formato, é bacana, né? Eu concordo. Devemos pelo menos prestar atenção, mas eu acho que a minha humilde opinião é de que é muito ripado. Muito ripado. É mais uma coisa, né? Tem um cartoon que mostra uma mãe com uma criança no colo e o telefone celular lendo um alerta da empresa falando que ela postou no Facebook, que ela tweetou, que ela blogou, que ela não sei o que do seu novo produto. Né? Então, assim, será que a empresa tem que estar em todos os lugares? Será que a gente tem que estar em todos os lugares? Talvez não. É o que o povo chama de social media fatigue. Né? As pessoas estão cansadas desse negócio, ou de social networking fatigue. Né? É mais um lugar para eu seguir o cabeça. Ah, não. Mais um lugar para eu seguir o Caio. Já não basta o Facebook, o Twitter, o Google+, o blog. Ah, não. Que coisa. Mais um lugar. Então, mais um lugar para eu me engajar com uma determinada marca? Complicado. Talvez existam marcas que se deem melhor lá, e aí eu acho que esses produtos artesanais, produtos feitos sob medida,
ou produtos com uma tiragem menor, né, e um aspecto visual, um aspecto funcional diferenciados, aí eu acho que eles podem, esse tipo de marca, nesse primeiro momento, nessa primeira avaliação, eu acho que elas podem tirar muito proveito dessa ferramenta do Pinterest. E especialmente, aí sem piadas sexistas nem nada, especialmente se o seu público for o público feminino, porque hoje quem usa o Pinterest é mulher, né? Não estou falando, isso aqui não é uma piada nem nada pejorativo, mas é que a maioria dos usuários é composta de mulheres. Isso é estatística, né, cara? Isso é estatístico. Como diz o pessoal do No Agenda, fazendo uma brincadeira, um dos melhores podcasts do universo, eles nesse momento gritariam, "That's a fact!" Então, é um fato, isso é um fato. Mas, de qualquer forma, a revolução provavelmente vai ser image-based ou video-based, mas eu não sei se ela será pelo Pinterest. Não sei, ainda mais com o Twitter comprando o Posteros, né? Que é um assunto também bastante relevante, né, Cabeça? E nessa semana aí para trás aconteceu isso. Eu acho que, além de uma compra de talento por parte do Twitter, talvez seja mais um esforço de tornar o conteúdo do Twitter menos centrado apenas nos 140 caracteres e mais centrado em formatos mais ricos. Para quem não sabe, o Posteros é uma ferramenta bem mais legal que o Tumblr e que tem o mesmo formato, um serviço que tem mais ou menos o mesmo formato do Tumblr. Só que eu acho que o Posteros era uma ferramenta muito mais show de bola que o Tumblr. E, Caio, falando no Tumblr, até um tweet que o primo colocou outro dia. Uhum. O curioso desse crescimento do Pinterest, você vê que o Tumblr não fez absolutamente nada, né? Uhum. Não esboçou nenhuma, pelo menos que eu tenha visto, não esboçou nenhum movimento para poder ganhar território. Será que precisa? Ou será que vale a pena? Desculpa, para estabelecer o território, entendeu? Aham. Cara, eu não sei. Uma das coisas que estão nesse texto aí que o Herbert recomendou é o esquema de qual é a do Pinterest, né? Assim, será que é só mais uma sei lá, uma brincadeira? O que é, né? O negócio tem algum tipo de, né, de fundamento, de um modelo, de como que eles vão ter faturamento? O Tumblr, cara, eu não sei também, eu não curto não, mas eu sou um velho rabugento, né? De qualquer forma, tá aí, a gente precisa prestar atenção no Pinterest. Daqui a pouco vai ter um monte de gente também presente no Pinterest. Você vai ver um monte de pessoas descoladas da comunicação e dos ambientes online no Pinterest. E é isso, né, cara? O movimento hype estará presente. O movimento hype estará presente. Certamente as pessoas que são fotoartistas já estão usando e abusando do Pinterest, né? E eu tenho certeza que tem um monte de gente que é fotoartista e DJ e que não conhece nem sei lá, o turntable.fm ou o 500 pixels, né? Não conhece. Então, beleza, né, cara? É isso aí. E assim continuamos, né? Exatamente. E assim a humanidade segue, né? E a gente, nessa verborragia toda, esquecemos de pedir a opinião dos bravos que continuam nos escutando até o momento, né? Se não é o Cabeça para estar centrado nesse tipo de conteúdo que é mais importante, nós estávamos perdidos, né, Cabeça? Exatamente. Então, você deve ter, se não baixou pelo iTunes, deve estar ouvindo pelo aindasemnor.me, que é o nosso site. Isso. Estamos também no facebook.com/esse nome. Até o final do mês nós vamos obrigatoriamente ser transformados em timeline e até agora nós não fizemos absolutamente nada a esse respeito. E nem discutimos nesse podcast sobre essa movimentação. Vai ter que ficar para a semana que vem, imagino, um dia antes da virada. Da virada compulsória. Exato. E também você pode falar com a gente pelos twitters, né, Caio? Você é o @CaioCGO. Isso mesmo. Eu sou o @Felipe Cabeça.
Pois é, comente e fale o que você achou, se realmente esse podcast é uma latrina mambembe, bem como o meu blog, ou se eu estou falando só bobagem, ou se isso é recalque, ou se é mimimi, ou o que quer que seja, manifeste-se. Né? Ou se você é a Isabela Scalabrini, ou como é que chama o outro cara lá? Arthur Almeida, ou aquele parceiro da Sandra Annenberg lá, Everaldo Vilela. Everaldo Vilela. É o Evaristo Costa. Se você é o Evaristo, que legal, que prazer tê-lo em nossa audiência e fico feliz de saber que você tem neurônios. Sandra, também, muito legal, né? Deselegante você estar escutando aí o nosso podcast e não comentar. Por favor, comente, Sandra Annenberg. Eu gostaria de saber o que você tem a dizer sobre o vazamento de óleo no poço da Chevron. Né? Mas, de qualquer forma, comente e fale aí que você é uma pessoa do sexo masculino e que usa o Pinterest. Eu vou querer também saber se existe esse tipo de pessoa. Ok? Tá certo. Caio, prazer, viu? É isso aí. Muito obrigado a você que escutou até agora. A gente tinha um plano que foi por água abaixo de fazer desse um episódio mais curto, tanto que foram só 2 assuntos tratados, mas a essa altura você já sabe por que esse plano foi abaixo. Né? E torça para que eu tenha, sei lá, um problema de garganta e na semana que vem o Cabeça consiga fazer um programa de só meia hora. E é isso aí, muito obrigado e a gente se vê na semana que vem, né, Cabeça? Exatamente. Bom fim de semana para você, Caio. Bom fim de semana para você, Cabeça, que ele seja repleto de pedaladas e corridas pelo parque. Isso. Não, rapaz, eu vou estar aí amanhã. Eu vou estar aí em Belo Horizonte esse fim de semana. Você vem pra cá? Então vai ser bacana. Vamos combinar. Quem sabe a gente não se encontra, né? Exatamente. Não por acaso. Como da última vez. Exatamente. É isso aí, meu caro. Até então, valeu. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais.